Olá para todos. A gente começou a falar na outra aula de função exponencial. A gente viu que ela tinha essa aparência aqui, essa forma padrão, certo? Hoje a gente vai ver o gráfico da função exponencial. Então a gente vai ver gráfico da função exponencial. A forma da função exponencial. Y, variável que fica no eixo vertical, variável dependente, é igual a uma constante vezes uma potência, certo? Esse Azinho aqui é a base da potência. A variável independente é o x. Essa variável fica no eixo horizontal, certo? Em aplicações e problemas que você vai ver encontrar por aí, é muito comum essa variável independente sem um tempo em minutos, um tempo em segundos, um tempo em horas, né, em dias. Então você vai encontrar com muita frequência um tempo no lugar de x, certo? E no eixo vertical, que fica a variável dependente, vai ser uma grandeza qualquer. Digamos, o número de bactérias numa amostra, o número de pessoas numa cidade, certo? Então, em aplicações, raramente você vai ver x e y. Você vai ver no eixo horizontal um tempo e no eixo vertical uma grandeza qualquer, certo? Pronto. Então a função exponencial tem essa forma padrão aqui, né? Constante vezes uma potência. O C e o A são constantes, né? O A é a base da potência. É, o que vai determinar a forma do gráfico da sua função exponencial, certo? É o A, base da potência. Se esse A for maior que 1, como a gente viu na aula anterior, a função em preto aqui, ó, A maior que 1, a função é crescente, certo? Isso quer dizer o quê? Quando o x cresce, o y cresce sem parar, cresce o tempo todo, certo? Indo para a direita, né? Tá aqui essa aqui, ó. O Czão é 3, a base A é 2, maior que 1. Portanto, ela é crescente. Então, o gráfico tem essa aparência aqui, certo? Se a base A tiver entre 0 e 1, que eu coloquei aqui em vermelho, ó, certo? Um exemplo, essa aqui, ó, a função aqui em vermelho. O Czão é 3 e a base é 0,5. 0,5 quer dizer o quê? Entre 0 e 1. Então a função é decrescente, ó, tendo essa aparência aqui em vermelho. Ó. Isso quer dizer o quê? Que quando o x cresce, o y vai diminuindo o tempo todo, certo? Vai diminuindo. Então, a aparência do gráfico vai depender tudo desse A aqui. Se o A for maior que 1, o gráfico é assim, em preto. Ó. Se o A tiver entre 0 e 1, o gráfico é esse aqui em vermelho. Certo? Você tem que olhar para a base da potência. 2 maior que 1, crescente. 0,5 menor que 1, tá? Entre 0 e 1, decrescente, o gráfico em vermelho, certo? Uma coisa a se observar, olhando aqui para essa crescente, função crescente em preto, que quando você faz o x ir lá para menos infinito, quer dizer o quê? O x menos 100, menos 1000, menos 1 milhão, ficando cada vez maior em tamanho, mas com sinal negativo, né? Certo? Observe que o y vai se aproximando cada vez mais de zero. Começa com 3, aí 2, 1, 0, 5, 0, 4, 0, 3, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, sem nunca chegar a zero. Ou seja, esse gráfico em preto nunca vai encostar no eixo horizontal, ok? Certo? Então, a cara da sua função, a forma do gráfico vai depender tudo desse Azinho aqui, ok? Outra coisa, esse número aqui onde ele corta, onde o gráfico corta o eixo vertical, ponto onde o gráfico corta o eixo vertical, a gente viu que é o Czão, ó. No caso aqui, né? No caso dessas duas funções aqui, ó, é o 3, ó. Certo? A constante, né? É só você colocar aqui o x igual a zero. 2 elevado a zero, 1. 1 vezes 3, 3. Qual a coordenada desse ponto? X0, Y3, certo? Mesma coisa aqui, ó. Qual a coordenada x desse ponto? 0. 0,5 elevado a zero, 1. 1 vezes 3, 3. Então, ponto onde o gráfico corta o eixo vertical. Essa constantezinha aqui, ó. O Czão é o 3, certo? É, é instrutivo, às vezes é útil você colocar, você pega uma função que tem um expoente, que tem uma potência, você colocar ela nessa forma padrão. Às vezes é útil para a gente poder fazer o gráfico, né? Essa aqui, por exemplo, 5 vezes 2 a menos x. Não está nessa forma padrão aqui. Porque aqui você tem uma constante, uma base 2 elevado a x. Aqui é menos x, ó. Menos x, né? Então, como é que eu coloco nessa forma padrão? Eu quero a base elevada a x e não menos x. Escreve 5, né? O 2 é a menos x, você coloca no denominador. Lembrando de trocar o sinal do expoente, né? Agora coloca o meio em evidência. Coloca o x em evidência, aliás, né? Coloca o x em evidência. 5 vezes o meio elevado a x. Pronto. Agora a função está com essa cara aqui, ó.
a forma padrão, certo? O Czão é 5 e a base A é 1/2, certo? A base menor que 1, portanto, ela é decrescente. Tem essa mesma cara aqui da função em vermelho, ó, certo? Decrescente. Essa outra aqui não está na forma padrão. Aqui eu tenho uma constante, uma base elevada a menos 3x, e não x. A forma padrão, a base está elevada a x, e não menos 3x. Como é que você coloca na forma padrão? Você passa isso aqui para o denominador, ó, lembrando de trocar o sinal do expoente, né? 1 sobre 2 a 3x, e coloca o x em evidência. 1 sobre 2 a 3 elevado a x. 2 a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, é 8. É 1/8 elevado a x. Agora está na forma padrão. Ó. Quem é o Czão? Número que multiplica a potência, 1. Quem é a base A? 1/8, né? Menor que 1, portanto, também é decrescente, ok? Outra coisa importante, digamos que você tem essa função aqui, ó, y3 vezes 2 elevado a x. A base é 2, crescente, então tem essa cara aqui, ó, do preto, né? A função em preto, certo? Corta o eixo vertical em cima do 3. Se a função tivesse um sinal negativo aqui, ó, o Czão fosse negativo, ó, o Czão é 3 aqui, ó, e bem aqui o Czão é menos 3. Se ele fosse negativo, como é que ficaria o gráfico? Você pegaria o gráfico da função com Czão positivo e giraria ele em torno do eixo horizontal, rebateria ele aqui em torno do eixo horizontal para baixo. Por quê? No gráfico aqui de cima, todos os valores de y são positivos. Quando você coloca o sinal menos, esses valores simplesmente mudam de sinal, certo? Ou seja, eles ficam aqui, ó. É como se você girasse o gráfico em torno do eixo horizontal, ó, rebatesse ele aqui para baixo, ó, espelhasse ele aqui para baixo. Aí vira esse gráfico aqui tracejado, certo? Por exemplo, esse ponto 3 aqui vira menos 3. Se tiver um ponto aqui que a altura é 5, vai virar menos 5, certo? Então, se eu colocar o Czão, passar de positivo para um Czão negativo, simplesmente você pega o gráfico onde o Czão é positivo e reflete ele, gira ele aqui, espelha ele aqui no eixo horizontal, certo? Ou seja, todos os valores de y agora, nesse tracejado, ficam negativos, certo? Vamos para frente. Esse probleminha aqui de construção de gráfico, né? A partir do gráfico de y é igual a 2 elevado a x, portanto, uma função exponencial, né? Tem essa cara aqui, ó, certo? Construa o gráfico de y é igual a 2 elevado a x mais 2. Então, partindo desse gráfico aqui, dessa função exponencial, construa o gráfico dessa outra aqui. Observe uma coisa, né? Aqui eu coloquei, ó, o eixo horizontal x. Lembrando que esse eixo horizontal, você pode chamar ele também de eixo y igual a 0. Então, esse eixo x eu posso chamar de y igual a 0. Por quê? Todo ponto em cima do eixo x tem coordenada y0. Então, você pode chamar também de eixo y igual a 0. Isso aqui continua sendo o eixo x, certo? Pronto. A linha em preto aqui, ó, essa linha em preto, é o gráfico de y2 elevado a x. Observe que o Czão aqui é 1, né? Certo? Função exponencial da forma padrão, né? A base da potência é 2, o A é 2, portanto, é uma função crescente. Está aqui, ó, y2 elevado a x. É o gráfico em preto, está aqui, né? Função exponencial crescente. O x cresce, o y cresce o tempo todo. Corta o eixo vertical aqui em cima do 1, ok? Quando você vai lá para menos infinito, o que é que eu chamo de x menos infinito? Números muito grandes, só que negativos. Menos 100, menos 1000, menos 1 milhão, menos 1 bilhão, certo? Quando eu vou lá para menos infinito, esse y aqui, da função em preto, vai ficando cada vez menor, se aproximando do zero, certo? Como é que eu construo a partir daí o gráfico da função 2 elevado a x mais 2, que eu coloquei aqui em vermelho? Você simplesmente vai pegar a função original, ó, 2 elevado a x, e puxar na vertical 2 unidades. Você vai puxar 2 unidades para cima, certo? Então, a função em preto, a original, 2 elevado a x, eu passo para a função em vermelho, 2 elevado a x mais 2. Simplesmente puxando o gráfico inteiro na vertical, certo? Na vertical, 2 unidades para cima. Então eu vou puxar ele na vertical 2 unidades. Nesses pontos aqui, onde x é negativo, certo? Menos 100, menos 1000, observe que a altura da função em preto vai para 0. Quando eu somar 0 mais 2, dá 2. Então a função em vermelho vai convergir agora para essa linha tracejada aqui, ó. Lá em x menos infinito. Ó. Que linha tracejada é essa?
y igual a 2, certo? Repetindo, lá em x menos infinito, se você pegar um x aqui bem grande, só que negativo, 2 elevado a menos 1000, isso aqui vai ser 1 sobre 2 elevado a 1000, um número muito pequeno que se aproxima de zero, certo? 0 mais 2, 2. Então, lá no x menos infinito, o gráfico da função em vermelho se aproxima dessa linha y igual a 2. Se aproxima sem nunca encostar na linha, certo? É o gráfico da função em preto puxado para cima 2 unidades, certo? Ok? Aqui no x igual a 1, você vai colocar a coordenada x do y igual a 1, aliás, né? A coordenada x é 0, fica então 2 elevado a 0 é 1, 1 mais 2, 3. Então, puxei 2 unidades para cima. O gráfico original cortava o eixo vertical em 1, y igual a 1, 1 mais 2, 3. Agora corta no 3, certo? Ou seja, eu puxei a função em preto para cima. Puxei 2 unidades. Qualquer ponto aqui, ó, digamos que essa alturazinha aqui, ó, nessa coordenada x aqui, fosse 5, no gráfico em preto. No gráfico em vermelho seria 5 mais 2, 7. Ou seja, o gráfico em vermelho é o preto deslocado para cima 2 unidades. Só lembrando que lá em x menos infinito, x muito negativo, menos 1000, menos 1 milhão, a linha em vermelho, que é o nosso novo gráfico, né, vai chegando cada vez mais perto dessa linha tracejada, que é o y igual a 2, sem nunca encostar nela, certo? Enquanto a linha em preto vai chegando cada vez mais perto do y igual a 0, sem nunca encostar nela. Então, pega a linha em preto, puxo para cima 2 unidades. Pronto, esse é o gráfico que eu estou procurando, ó, 2x mais 2, é esse gráfico aqui. Puxei o gráfico original 2x, 2 unidades para cima. Isso quer dizer o quê? Qualquer valor de y aqui, no gráfico em preto, eu somo mais 2, encontro o valor no gráfico em vermelho. Se essa altura for 5, essa altura aqui, ó, é 5 mais 2, é 7, ok? Aí você pode estar dizendo o seguinte, esses gráficos não são paralelos, ó, certo? Então eles vão se encontrar lá em algum canto, lá na frente, né? A impressão que dá aqui, ó, que esses dois gráficos, o preto e o vermelho, a função 2x, 2x mais 2, eles vão se encontrar lá na frente, ó. Eles estão ficando cada vez mais próximos, mais juntos, certo? Isso porque você aprendeu que duas retas não paralelas acabam se encontrando. Se duas retas não são paralelas, vão acabar se encontrando em algum canto, certo? Então esses gráficos que vão acabar se encontrando. O problema é que isso aqui não são retas, são curvas, certo? São curvas. Esses dois gráficos não vão se encontrar nunca, certo? Apesar aparentemente eles estão se aproximando aqui e vão se encontrar lá na frente. Por que eles não vão se encontrar nunca? Vai ter sempre uma distância entre eles na vertical de 2 unidades. Ó. Um é 2x, o outro é 2x mais 2. Ó. Vão estar sempre separados na vertical de 2 unidades. Não importa a coordenada x que você pegue. Se eu pegar uma coordenada x lá na frente, a distância na vertical entre os gráficos é 2 unidades. Se você subir e for mais à frente ainda, a distância continua sendo 2 unidades, apesar da impressão de que eles vão se encontrar. Repetindo, se você pegar qualquer coordenada x, as coordenadas y dos dois gráficos vão estar separadas de 2 unidades. Quer seja lá em x menos infinito, quer seja lá em x mais infinito. Então o gráfico vai estar sempre acima do outro de 2 unidades, certo? Um é o outro mais 2. Então estão sempre separados de 2 unidades. Então esses dois gráficos não vão se encontrar nunca, certo? Eles não vão se encontrar nunca. Apesar de aparentemente eles estarem se aproximando aqui. Vai ter sempre uma distância de 2 unidades na vertical, em cada ponto de qualquer coordenada x que você pegue, ok? Mas é possível falar em curvas paralelas? É possível. É um exemplo aqui, ó. Essas curvas aqui eu posso dizer que são paralelas, ó, certo? A distância entre elas aqui, lá em menos infinito é 2, x menos infinito, né? Lembrando que x menos infinito, eu estou pensando num número grande negativo, menos 1 bilhão, menos 1 trilhão, né? Ó, a distância aqui entre elas é 2. Eu traço uma perpendicular aos gráficos, ó, a distância continua sendo 2. Eu tenho que traçar uma perpendicular. Mas a distância na vertical se altera, ó, certo? A distância aqui na vertical é 2, aqui na vertical é 5. Aqui eu posso dizer que esses gráficos são paralelos, né? Mas não é o caso aqui não. Eles não são paralelos, né, dessas curvas, mas não vão se encontrar nunca. Tem sempre uma distância de 2 unidades entre elas. Aí você pode perguntar, professor, eu posso fazer esse gráfico de y2x mais 2 de outra forma, sem precisar me basear no gráfico de y2x? Você pode, vamos ver aqui. Eu posso fazer esse gráfico aqui de outra forma, vamos ver. Esse aqui, ó. Construa o gráfico dessa função aqui.
Observe que essa função é a mesma do slide anterior, a mesma função, certo? Vou fazer o gráfico, mas de uma maneira diferente do que eu fiz no slide anterior, certo? Eu vou aproveitar aqui uma propriedade da função exponencial, que a gente viu. Ó. Essa aqui, essa função exponencial, a base é 2, maior que 1. Observe que ela é o tempo todo crescendo. Quando o x cresce, o y cresce sem parar, ó, cresce constantemente, certo? Então, ela cresce sem parar. Essa outra aqui ó, é decrescente, o y é 1/2, menor que 1, certo? Ela decresce, aqui está em vermelho, ó, diminui sem parar. Faço o x crescer, ela vai diminuindo. Então, a função exponencial tem essa característica. Ou ela só cresce o tempo todo, quando eu faço o x crescer, ou ela diminui o tempo todo, quando eu faço o x crescer, certo? Esse outro, pronto, esse outro gráfico aqui, ó. Ah, só um pequeno detalhe. Quando eu escrever x tendendo a infinito, eu quero dizer o que com isso? X se aproximando de números cada vez maiores positivos. X mais 1000, mais 1 milhão, mais 10 milhões, mais 100 milhões. O x crescendo o tempo todo, crescendo sem parar, valores positivos. Mais 1 bilhão, mais 1 trilhão, né? O que eu quero dizer com x tendendo a menos infinito? O x ficando cada vez maior, só que negativo. Menos 100, menos 1000, menos 1 milhão, menos 1 bilhão, certo? Então, isso aqui são simbolismos para indicar que eu estou fazendo o x crescer o tempo todo, esse aqui, ó. E esse aqui para indicar que eu estou fazendo o x diminuir o tempo todo, andando cada vez mais para a esquerda no eixo horizontal, certo? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a função exponencial não tem esse tipo de comportamento aqui, ó. Ora cresce, ora diminui, ora cresce, ora diminui. Isso não acontece com a função exponencial, certo? Quando você for lá para as extremidades, certo? Para os infinitos, né? O x muito grande ou x muito pequeno, menos 1000, menos 1 milhão, ou ela pode crescer sem parar, ou ela pode diminuir sem parar, quando eu vou aqui para a esquerda, certo? Mas no miolo, aqui no meio, ela não tem esse tipo de comportamento de hora crescer, hora decrescer, hora crescer, hora decrescer. Isso não acontece na função exponencial. A gente pode aproveitar essa característica para construir o gráfico de qualquer combinação, como esse aqui, ó, combinação de uma função exponencial com constantes, ó. Uma função exponencial vezes uma constante, mais outra constante. A gente, para construir o gráfico, vai usar essa característica de que a função exponencial não tem esse comportamento aqui de ficar crescendo, diminuindo. Ou ela cresce sem parar em uma extremidade, ou diminui sem parar na outra extremidade, certo? Vamos aproveitar esse comportamento para ver duas localidades no eixo horizontal, 3 localidades. O centro é o x igual a 0, ó. O x igual a 0, certo? Quando o x for 0, quanto é o y dessa minha função aqui, ó? É só você colocar o x igual a 0 aqui, ó. Y é 2 elevado a 0 mais 2. Troque o x por 0, quando o x for 0. 2 elevado a 0 é 1, 1 mais 2, 3. Então, quando o x for 0, o y é 3. A função vai cortar o eixo vertical bem em cima do 3. Agora vamos considerar outra localidade, a função crescendo sem parar, x tendendo a mais infinito. Isso quer dizer o quê? Esse simbolismo? X crescendo sem parar. Mais 1000, mais 1 milhão, mais 1 bilhão. Vamos colocar, no lugar daqui do x aqui, vamos colocar esse mais infinito aqui, ó. Trocar esse x por mais infinito. Fica y tendendo a 2 mais infinito mais 2. Eu troquei o x aqui por mais infinito. O que diabo eu quero simbolizar com isso aqui? 2 elevado a um número imenso. 2 elevado a mais 1000, que está crescendo o tempo todo. Mais 1000, mais 1 milhão, mais 1 trilhão. Observe que isso aqui tende a um número positivo imenso, né? Somado com 2 fica maior ainda, né? Ou seja, esse meu y tende a mais infinito. Então, quando eu faço esse x aqui, um número muito grande positivo, ao somar com 2, eu tendo a um número muito grande positivo. 2 elevado a um número grande somado com 2. Isso cresce sem parar, tende a mais infinito. Isso quer dizer o quê? Quando x tende a mais infinito, que é indo para a direita o tempo todo, x mais infinito, o y tende a mais infinito, certo? Agora vamos ver x tendendo a menos infinito, que é esse simbolismo aqui. O x decrescendo sem parar, menos 100, menos 1000, menos 1 milhão, menos 1 bilhão, certo? Aí você vai pegar esse menos infinito aqui, ó, colocar aqui no lugar do x. Y é igual a 2 a menos infinito mais 2, certo? 2 a menos infinito mais 2. Troquei aqui o x pelo menos infinito, ó. X menos infinito, certo? 2 a menos infinito, o que é que simboliza isso? 2 elevado a um número muito grande negativo. 2 elevado a menos 1000, menos 1 milhão, que está crescendo continuamente, certo? Você pode passar esse para o denominador. 2 a um número grande negativo vira 1 sobre 2 a um número grande positivo.
Passa para o denominador, lembrando de trocar o sinal do expoente. Lembrando que isso aqui é um simbolismo. Agora é 1 sobre 2 elevado a um número grande positivo, certo? Que está crescendo o tempo todo. Por exemplo, 1 sobre 10, 1 sobre 100, 1 sobre 1000, 1 sobre 1 milhão. Isso aqui, observe que isso aqui vai tendendo para zero, né? É sempre positivo, mas se aproximando de zero, ok? Por exemplo, 2 elevado a 10 é pequeno. Mas quando eu passo 2 elevado, 1 sobre 2 elevado a 1000 é menor ainda. 1 sobre 2 elevado a 10 é pequeno. 1 sobre 2 elevado a 1000 é menor ainda, certo? 1 sobre 2 elevado a 1 milhão, menor ainda. Ou seja, 1 dividido por um número muito grande, isso aqui se aproxima de zero. Ó. Continua positivo, mas se aproximando de zero. Repetindo, 1 dividido por um número imenso. 1 dividido por 1 milhão, 0,0000001, mais 2. Ou seja, isso aqui está se aproximando de 2. Mas sempre ó, se aproximando de 2, ó, essa soma aqui está se aproximando de 2, certo? Mas sempre por valores maiores que 2, porque é 2 mais alguma coisa positiva, certo? 2, aí passa para, se aproximando de 2, 2.1, 201, 20001, 2000001, observe que está se aproximando de 2, mas sempre por valores maiores que 2, certo? Pronto, aí para fazer o gráfico é moleza, com essas três informações aqui. Quando o x for zero, o y é quanto? O y é 3, tá aqui, ó. O gráfico, tá aqui o gráfico. Tá mal feito, mas dá para ver, né? Y é 3, certo? Quando o x for 0, y é 3. O gráfico passa nesse ponto aqui, ó. Ok? Quando o x vai lá para mais infinito, ó, x indo lá para mais infinito, x crescendo sem parar, o y cresce sem parar, ó. Certo? Ó, o y, x cresce sem parar, o y cresce sem parar. Então o gráfico está subindo o tempo todo, quando o x está crescendo, certo? Agora, quando o x vai lá para menos infinito, aqui, ó, menos infinito é para cá, ó, andando para cá, ó, onde está o cursor, andando menos 100, menos 1000, menos 1 milhão. O que acontece com o y? Se aproxima do 2, ó, se aproxima dessa linha horizontal aqui, ó, y igual a 2. Ó. Pronto. Você faz o x diminuir o tempo todo. Ó, o y aqui, ó, tá baixando o tempo todo, se aproximando dessa linha tracejada aqui. Que linha tracejada é essa? É o y igual a 2, certo? Por exemplo, aqui, essa alturazinha aqui pode ser, por exemplo, essa altura aqui é 3. Aí vai 2.9, 2.7, 2.5, 2.1, 2.01, 2.001, 2.0000001, mas nunca chega no 2. Ou seja, esse gráfico aqui nunca vai cortar essa linha tracejada, ó, que é o y igual a 2. Observe que começa aqui com a altura começa com 3, aí vai caindo, ó, caindo para 2, sem nunca encostar no 2, ó, sem nunca encostar o quê? Nessa reta tracejada, certo? Então o gráfico tem essa aparência aqui, ó. Vai chegando cada vez mais perto da reta tracejada, que é o y igual a 2, mas nunca vai encostar no 2. Isso quer dizer o quê? Quando o x vai lá para menos infinito, ó, x indo para menos infinito, o y se aproxima de 2, mas por valores maiores que 2. 2.1, 2.01, 2.0001, 2.000001, mas nunca chega no 2. Fica bem pertinho do 2, porque é sempre 2 mais alguma coisa muito pequenininha, mas que continua positivo, certo? Então o gráfico tem essa cara aqui, ó. Tá um pouco feio, mas dá para ver, né? Então basta considerar três situações. Quando o x for 0, o y é 3. Quando eu vou lá para frente, x mais infinito, o y tende a mais infinito, ó, cresce sem parar. Quando eu vou lá para trás, ó, x menos infinito, o y se aproxima de 2, mas sempre se mantendo maior que 2. Ó. Essa alturazinha aqui vai caindo para 2, ou caindo para 2, mas nunca chega no 2, nunca chega nessa linha tracejada aqui, ok? Vamos agora construir o gráfico dessa função aqui, ó, certo? De duas formas diferentes. Aí a gente encerra essa nossa aulinha. Mas tem mais gráficos na próxima aula, né? A primeira forma é, a partir do gráfico de y igual a 2 elevado a x, construa o gráfico de y igual a 2 elevado a x mais 2, certo? Só um lembrete, né? No slide anterior, a gente fez o gráfico dessa função aqui. A gente agora quer fazer o gráfico dessa aqui. Observe que são diferentes, né? Esse é o gráfico que a gente fez no slide anterior. Aqui tem esse aqui tem o y, tem dois termos, ó. Tem 2x e tem o 2 somados, né? Essa aqui, ó, o 2 aparece no expoente da potência, tá diferente, né? O 2 aqui está no expoente da potência. O expoente é x mais 2. A gente quer fazer o gráfico dessa função aqui, ó. 2 elevado a x mais 2. Vamos escrever da forma padrão.
da função exponencial. Está na forma padrão? Não está. Porque a forma padrão tem uma base elevada a x. Aqui tem uma base elevada a x mais 2. Então vamos escrever da forma padrão. Está aqui, ó. Y igual a 2 elevado a x mais 2. Usa a propriedade do produto, produto de potência de mesma base. Ó. Usa da direita para a esquerda. Ó. Você aqui deixa aqui dois termos, né, multiplicados, com o expoente x e 2. Ó. Produto de potência de mesma base. Repete a base e soma os expoentes x mais 2. 2 ao quadrado é 4, fica 4 vezes 2 elevado a x. Pronto. Agora a minha função está daquela forma padrão, ó, função exponencial. O czão é o 4 e a base é a, 2, né? É maior que 1, portanto é crescente, ok? Só observar uma coisa. Eu vou construir o gráfico a partir da função, dessa função aqui, a partir dessa outra, ó, 2 elevado a x. Mas observe que a função que eu quero construir o gráfico, que é 4 vezes 2 elevado a x, ela é sempre maior do que 2 elevado a x. Maior porque está multiplicada por 4. Ó. Então você vai pegar a função original, que é o 2 elevado a x, e multiplicar por 4, para obter a nova função, né? Que é essa ou essa, a mesma coisa. Ó. Essa ou essa, a mesma coisa, né? Certo? Ou seja, o gráfico, ó, aqui é a função original, 2 elevado a x. O preto é o original, 2 elevado a x. A outra, que é 4 vezes 2 elevado a x, que é a mesma coisa que 2 elevado a x2, ó, é que está em vermelho. Observe que ela está toda acima do gráfico original, 2 elevado a x. Tem que estar, né? Porque 2 elevado a x está multiplicado por 4, então está maior, está acima, né? Certo? Então a função original é 2 elevado a x em preto, e a nova função é essa aqui, ó, está acima. Ó. Aí você pega valores de y na função original, 2 elevado a x, certo? Quando o x for menos 1, ó, bote menos 1 aqui, ó, 2 elevado a menos 1, o y dá 1 meio. Ó. Quando o x for 0, o y dá 1, ó, o y dá 1. Então passa no 1 meio, passa no 1. Quando o x for 1, 2 elevado a 1, o y dá 2, ó, passa no 2. Então a função y, 2 elevado a x, passa nesses três pontos aqui, ó. Y menos 1 meio, y1 e y, essa alturazinha aqui, 2, né? O outro gráfico da nova função, o em vermelho, 4 vezes 2 elevado a x, ou essa aqui, que é a mesma coisa, né? Certo? É só você pegar os valores de y da original e multiplicar por 4, ó. Certo? É a original, 2 elevado a x, que é a em preto, multiplicada por 4, você obtém a nova função que está em vermelho. Ó. 1 meio multiplicado por 4, 2. Então essa alturazinha aqui é 2. Ó. Onde é que ela corta o eixo vertical? Aqui na original corta no 1. 1 vezes 4. 1 vezes 4, 4. Ó. Então corta agora no 4. Certo? Essa aqui é a função que eu estou atrás, ó, em vermelho. 2 multiplicado por 4, 8. Então ela passa no 8. Então a nova função é só você pegar a antiga, 2 elevado a x, e multiplicar os valores da vertical tudo por 4. 1 meio vezes 4, 2. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 4, 8. Então esse é o gráfico da minha nova função. Ó, certo? Ela cresce igual a outra, ó, certo? Essa função aqui. Então o gráfico é esse aqui. É muito simples. Pego dessa função aqui, né? Eu observo que isso aqui é a mesma coisa que a original, 2 elevado a x, multiplicada por 4. Então, todos os valores de y da original, que está em preto, vão estar multiplicados por 4. Até aqui o resultado, a resposta, o gráfico. É a função em vermelho, certo? Vamos ver de outra forma, fazer esse gráfico aqui de outra forma. Aí a gente encerra a nossa aulinha de hoje. Pronto, esse último slide aqui. Eu quero o gráfico dessa função aqui. Ó. Observe que é a mesma função do slide anterior, né? Mas a gente vai fazer o gráfico agora de outro jeito. Vamos pegar inicialmente a origem. Quando o x for 0, esse y vai para quando? Quando o x for 0, quando o x tendendo a mais infinito, é quando o x for muito grande, né? X crescendo sem parar, né? X tendendo a menos infinito, quando o x for muito pequeno, decrescendo sem parar, menos 100, menos 1000, menos 1 milhão, certo? Então vamos começar com x igual a 0. Quando o x for 0, ó, substitua aqui, o y dá quanto? Troca o x por 0. 2 elevado a 0 mais 2, né? Ou seja, 2 elevado a 2, ou seja, o y é 4. Então, quando x for 0, o y é 4. Ou seja, o gráfico corta o eixo vertical em y igual a 4, certo? Agora, quando eu faço o x crescer sem parar, x tendendo a mais infinito, certo? Isso aqui não é um número, isso aqui é um comportamento. O seu valor de x está crescendo sem parar, certo? Você vem aqui, ó, você pode trocar esse x aqui por mais infinitos. Lembrando que isso é um simbolismo, simbolizando que o meu x está crescendo constantemente.
certo? Para valores positivos. Troca esse x por mais infinito, ó, certo? 2 é mais infinito, mais 2. Isso aqui simboliza o quê? Um número que cresce sem parar, que vai também para o mais infinito. 2 elevado a um número muito grande, você raciocina assim, ó, 2 elevado a mais 1.000.000, mais 2. 2 elevado a 1.000.002, ou seja, é um número que está crescendo, imenso, né? E se eu faço ele crescer mais ainda, ele vai tendendo para o infinito, ou seja, ele vai crescendo sem parar, indefinidamente. Então, quando o x tende para o mais infinito, o y também cresce sem limite. É isso que está escrito aqui. Ó. Quando o x cresce indefinidamente, até o infinito, o y também cresce até o infinito. Agora, fazendo o x ficar indefinidamente pequeno, menos 100, menos 1.000, menos 1.000.000, decrescendo para menos infinito, você vai nesse x aqui, ó, troca esse x por menos infinito, certo? Fica 2 elevado a menos infinito mais 2. O que é que significa isso aqui? Se você imaginasse esse infinito como se fosse um número, se você passasse ele para o denominador, como é que ficaria? Trocaria o sinal do expoente, né? Esse menos ficaria mais e esse mais 2 ficaria menos 2, né? Certo? Mas observe que o que é que simboliza esse denominador aqui? O denominador aqui, o numerador é 1, mas o denominador é o número que cresce sem fim, certo? Cresce indefinidamente. Repetindo, isso aqui, se eu imaginar o menos infinito como número, eu posso passar essa potência para o denominador, lembrando de trocar esse sinal, menos por mais e mais por menos. Isso aqui que está no denominador é o número que cresce sem fim. 2 elevado a mais 1.000.000 menos 2. É uma coisa imensa, né? Ou seja, está crescendo indefinidamente. 1 dividido pelo número que cresce sem fim. 1 dividido por 1.000.000. 0,0000001. Ou seja, se aproxima de zero. Certo? O que é que você está a concluir aqui? Quando o x vai para menos infinito, menos 100, menos 1.000, menos 1.000.000, menos 1.000.000.000. O que acontece com o y? Se aproxima de zero, certo? 0,2, 0,1, 001, 00001, certo? Se aproxima de zero por valores positivos, certo? Eu quero dizer o quê? 0,2, aí passa para 0,1, 001, 001, ok? Pronto, agora isso aqui me possibilita construir o gráfico. O gráfico, na horizontal eu coloco o x, quando o x for zero, quanto é que dá o y? O y dá 4, o y4. Tem esse ponto aqui, ó, x0 e y4, onde o gráfico corta o eixo vertical. Se você fizer o x crescer indefinidamente para a direita, x mais infinito, ó, x tendendo a mais infinito, mais 100, mais 1.000, mais 1.000.000, o que acontece com o y? Cresce sem fim, ó. O y cresce indefinidamente, certo? Cresce sem parar, certo? Pronto. Então o gráfico sobe sem parar. Agora fazendo x ir para menos infinito, menos 10, menos 100, menos 1.000, menos 1.000.000, ó, fazendo x ir para menos infinito, diminuindo indefinidamente, andando para a esquerda sem parar. O que acontece com o y? Vai para zero. Essa altura aqui, ó, a altura que começa com 4, 4 passa para 3, passa para 2, passa para 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, e assim vai. Então o gráfico fica com essa aparência aqui, ó. Mas ele nunca vai encostar nessa reta horizontal aqui, ó, certo? No eixo X, certo? Então essa alturazinha fica cada vez menor, o Y se aproxima de zero, mas nunca encosta no eixo horizontal. Então, quando o X se aproxima de menos infinito, X vai lá para o menos infinito, tende a menos infinito, certo? É o termo correto. O Y se aproxima de zero, sem nunca chegar a zero, ok? Pronto. Na próxima aula a gente continua a falar mais de gráfico de função exponencial. Por hoje é só.